Neste módulo, você aprenderá sobre um dos elementos fundamentais dos circuitos elétricos, o resistor. O resistor é um componente elétrico passivo, que deve seu nome às suas propriedades de reduzir a corrente elétrica. Em outros termos, ele resiste ao fluxo de corrente. Qualquer elemento de um circuito elétrico tem resistência. Por exemplo, a resistência de um pedaço de fio é proporcional ao seu comprimento, e, inversamente proporcional à área de sua seção transversal. Como provavelmente você pode imaginar, dois elementos de dimensões idênticas, mas feitos de materiais diferentes, têm resistências diferentes. A propriedade que caracteriza a resistência de um material específico é chamada de resistividade. Geralmente, os metais puros têm uma resistividade menor. A resistência ativa de um resistor pode ser composta de vários materiais, metais ou não metais. As resistências metálicas são geralmente compostas de um helicoide metálico ou simplesmente uma bobina de fio metálico. Um resistor feito de fio de prata, que é um dos melhores condutores elétricos, terá uma resistência menor do que um outro resistor igual em tamanho, mas feito de fio de cobre. Por sua vez, um resistor feito de fio de aço inoxidável, terá uma resistência cerca de 40 vezes maior do que um resistor feito de fio de cobre. As resistências não metálicas são tipicamente feitas de um elemento em um bloco condutor, muitas vezes o grafite, ou um outro material à base de grafite. Visto que os resistores resistem ao fluxo de corrente elétrica, a energia consumida por eles é convertida em calor. Por essa razão, cada resistor tem um limite máximo de corrente que pode transportar sem ser danificado, e esse parâmetro está relacionado tanto ao ponto de fusão do material resistente, quanto à sua capacidade de conduzir corrente. No mundo real, a resistividade varia com a temperatura do material utilizado. No entanto, em nossas simulações, assumiremos que os elementos elétricos são compostos de materiais de resistividade ideais e constantes. Nos diagramas de circuito, um resistor é representado por um dos símbolos exibidos. Em todos os nossos módulos, usaremos o padrão da Comissão Internacional Eletrotécnica, cujo símbolo é um retângulo. Você pode observar que o terminal A está marcado com um sinal de mais. O terminal B é marcado com um sinal de menos. O sinal de mais indica que o potencial do terminal A é maior do que o potencial do terminal B. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é chamada de queda de tensão ou simplesmente tensão. Em circuitos elétricos, geralmente é representado pela letra U. A corrente elétrica é indicada pela letra I. Além disso, a corrente elétrica sempre flui do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Se a corrente representada pela seta vermelha passar pelo resistor, ocorrerá uma queda de tensão, U, sobre o resistor. Uma queda de tensão é representada pela seta azul. Você pode ver que, no elemento resistivo, a queda de tensão sempre aponta na direção oposta ao sentido da corrente que flui através desse elemento. A lei de Ohm afirma que, para um determinado condutor, a diferença de potencial elétrico entre suas extremidades é diretamente proporcional à corrente elétrica que flui através desse elemento, e essa proporção é chamada de resistência. Você também pode dizer que a queda de tensão através do elemento resistivo é diretamente proporcional à sua resistência e à corrente elétrica que flui através desse elemento. Nosso técnico acaba de conectar um circuito DC simples, para que você possa estudar a lei de Ohm. Vamos seguir as conexões que ele fez. A fonte de tensão é o primeiro componente do circuito, e é conectada, através de um interruptor, a um amperímetro que mede a corrente do circuito. Do amperímetro, temos uma conexão para o resistor, e do resistor, retorna ao segundo terminal da fonte de alimentação de tensão. Há também um voltímetro conectado nos terminais do resistor, logo, podemos medir a queda de tensão sobre o resistor. O componente essencial deste experimento é o resistor, assim chamado porque ele resiste ao fluxo da corrente elétrica. Depois de verificar se há algum curto-circuito, você está pronto para fazer algumas medições. Ligue o disjuntor principal e verifique se a tensão de saída é zero. Feche o interruptor do circuito, pressionando. Mova o cursor da fonte de tensão lentamente, e colete leituras, do amperímetro, do voltímetro, e leituras de saída da fonte de tensão.